Olá, boa tarde, né, bom dia também, ou boa noite para quem está assistindo essa gravação. Nós estamos aí em mais uma live, né, na monitoria do cursinho pré-ENEM de Biologia, realizado pelos universitários, né, do curso de Ciências Biológicas da UENG de Ubá. Tá? Eles são também bolsistas do programa PIBID, do Colégio Polivalente. Nós estamos fazendo essa live aí com todos os alunos do ensino médio do Polivalente. Tá? Hoje são aí 8 de junho, tá? Então vou abrir espaço para os nossos professores de biologia poderem explicar, tá bom? Fiquem à vontade. E agora a aula é de vocês, meninas. Obrigada. João Paulo, você tem como você compartilhar para a gente? Todo mundo já conhece a gente, eu sou a Ana Carolina, tem a Ariane e a Jaqueline, e a gente vai falar um pouquinho de proteínas e enzimas. Aí eu queria que você compartilhasse para a gente o nosso material que a gente preparou para explicar. Então, boa tarde para todo mundo. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre as proteínas e as enzimas. Como a Ana disse, né? O grupo 1 é composto por mim, Jaqueline, pela Ana Carolina e pela Ariane. Pode passar, João Paulo. Como hoje a gente está na terceira semana de monitoria, então a gente está na aula 3. Então, o conteúdo que a gente vai dar é sobre a bioquímica 3 e engloba as proteínas e as enzimas. Pode passar. Então, para dar início, eu vou começar falando um pouquinho sobre as proteínas. Lembrando que as proteínas, elas são compostos orgânicos, ou seja, né, elas são provenientes de seres vivos, e elas são os compostos orgânicos mais abundantes que existem no nosso corpo. E aí, a grande maioria das proteínas, elas são formadas por carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, e algumas são formadas por enxofre também. Então, vamos à definição de proteína. Então, as proteínas, elas são macromoléculas formadas pela união de monômeros chamado aminoácidos. Deu uma travada. Tá aparecendo para todo mundo? Porque para mim deu uma travada aqui. Tá, sim. Ah, tá. Continuando, então. Então, as proteínas, elas são macromoléculas formadas pela união de monômeros chamados de aminoácidos ou monopeptídeos. Ou seja, a proteína é basicamente formada pela união de aminoácidos. E aí, essas proteínas elas podem ser chamadas de polipeptídeos ou simplesmente de peptídeos. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a função das proteínas e o exemplo dessas proteínas, né, de acordo com a função. Então, a proteína ela tem uma função estrutural, ou seja, ela confere elasticidade e resistência aos órgãos e tecidos do nosso corpo. E aí, como exemplo de proteína estrutural, né, a gente tem a queratina, que está presente na nossa epiderme. A gente tem o colágeno, que está presente no nosso tecido conjuntivo fibroso. E nós temos também a elastina, que está presente no nosso tecido conjuntivo elástico, que confere elasticidade para o nosso tecido. A proteína também ela tem a função no equilíbrio osmótico, né? Ou seja, é ela que controla a questão da entrada de água através da membrana, que é semipermeável. E aí, como exemplo, a gente tem a albumina, que é uma proteína que é solúvel à água. A proteína também ela tem função no transporte, né, no transporte do que entra e que sai da nossa célula. Como exemplo, né, de proteína de transporte, a gente tem a hemoglobina, que é uma proteína responsável por transportar o oxigênio pelo nosso sangue. A proteína também tem a função de defesa, e como proteína de defesa a gente tem os anticorpos, né, que são responsáveis por agir neutralizando os antígenos que entram no nosso organismo. As proteínas também têm função na movimentação,
E aí, como principal proteína, a gente tem a quitina e miosina dos músculos, né? Que são graças à movimentação dessas duas proteínas que a gente consegue movimentar os nossos músculos. E aí ela também tem função catalisadora. E aí a principal proteína é a enzima, né? Que age acelerando as reações no nosso organismo e diminuindo o gasto de energia dessas reações. Pode mudar, João Paulo. E aí, já que a gente já sabe que a proteína ela é formada por aminoácidos, a gente agora vai saber como é formado o aminoácido, a estrutura de um aminoácido. Então, os aminoácidos, eles possuem um grupo amina, que é o NH2, possuem um grupo ácido carboxílico, que é o C, dupla OH, possuem um átomo de hidrogênio e possuem uma parte variável, que é o radical R. E todos esses elementos, eles estão ligados ao carbono central, que é chamado de carbono alfa. Então, como vocês podem ver aqui na imagem. Então, no centro, a gente tem o carbono alfa, que faz as 4 ligações. Do lado esquerdo, a gente tem o grupo amina, que é o NH2. No grupo direito, a gente tem o ácido carboxílico, que é o C-dupla-OH. Em cima, completando a ligação, a gente tem o hidrogênio. E embaixo, a gente tem o radical livre. E aí, o que vai diferir um aminoácido do outro é justamente o tipo de cadeia lateral, né, o tipo de radical que está ligado ao carbono alfa. Pode mudar, João Paulo. E aí, já que a gente já sabe, né, do que o aminoácido é formado, a estrutura de um aminoácido, aí a gente tem 20 tipos de aminoácidos e aí eles podem ser divididos em essenciais e naturais. Os essenciais são aqueles que o nosso organismo não é capaz de produzir. Então, portanto, como o nosso organismo não produz, a gente tem que adquirir ele através da alimentação. Um tipo de aminoácido, né, que a gente tem que adquirir pela dieta é a fenilalanina, que é um aminoácido que participa do processo que regula a ingestão de alimento no nosso corpo. Esse aminoácido é um aminoácido responsável por dar a gente aquela sensação de saciedade quando a gente acaba de comer. E aí, como outro tipo de aminoácido, a gente tem os naturais ou não essenciais. Esses são os que são sintetizados pelo nosso corpo, ou seja, o nosso corpo já produz naturalmente, a gente não precisa de ingerir nenhum tipo de alimento para adquirir esse aminoácido. E um exemplo desse aminoácido é a glicina. A glicina, ela é um aminoácido que vai atuar como neurotransmissor de função inibitória, ou seja, ela vai ajudar no processo de diferencial de potencial de membrana, né, quando ocorre a neurotransmissão. Pode passar, João Paulo. E aí, dando continuação, né, é importante a gente falar da ligação peptídica, que basicamente é a ligação entre os aminoácidos e uma proteína. Essa ligação, então, ela ocorre entre um grupo de ácido carboxílico e a amina, de aminoácidos vizinhos. E aí vai liberar uma molécula de água. Então, como vocês estão vendo aí na imagem, na parte de cima a gente tem 2 aminoácidos vizinhos. O primeiro aminoácido, a gente está vendo o ácido carboxílico. E no segundo aminoácido, a gente está vendo a amina. E aí, a gente pode notar na parte vermelha que o ácido carboxílico ele vai liberar o OH e a amina ela vai liberar um H. E aí, com a liberação desses dois compostos, a gente vai ter a formação do H2O, né, que é uma molécula de água. E aí, como essas duas partes saíram, né, o OH saiu do ácido carboxílico e a amina saiu e o H saiu da amina, a gente vai ter a ligação do carbono
com o nitrogênio, formando a ligação peptídica. Então, a ligação peptídica vai ser basicamente a ligação desse carbono com o nitrogênio após a saída do OH do ácido carboxílico e do H da amina. Pode passar, João Paulo. Boa tarde. Agora eu vou explicar sobre a estrutura das proteínas. A estrutura das proteínas podem possuir 4 tipos, que é a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária é a sequência linear de aminoácidos. Ela apresenta essa estrutura linear, que também é conhecida como cadeia de aminoácidos, e ela é determinada geneticamente e fundamental para determinar o formato final da proteína. Ela é formada pelas ligações peptídicas, como a Jaqueline falou. Então, tem essas ligações entre os átomos através de ligações peptídicas, que são entre 2 moléculas de aminoácidos. E a alteração de um aminoácido pode determinar a modificação da estrutura tridimensional da proteína. Sendo que essa estrutura primária, ela é a que determina todas as outras, que a gente vai ver a secundária, terciária e quaternária. A primária é a essencial para formar essas outras. E cada estrutura, cada proteína, vai ter uma estrutura diferente. Só que os aminoácidos vão ser os mesmos. O que vai variar é a quantidade de aminoácidos, que podem ter quantidades diferentes, 5, 10, 20, quantos forem. E os tipos de aminoácidos diferentes. Os tipos de aminoácidos diferentes. Por exemplo, tem uma imagem lá no final que eu vou explicar para vocês melhor. Mas, por exemplo, existe o aminoácido alanina. Aí existe o aminoácido também a glicina. Por exemplo, ele pode ter uma mesma cadeia, ter os mesmos aminoácidos, porém, se eles tiverem diferentes arranjos, a proteína vai ser outra proteína diferente. Então, pode ter os mesmos em quantidade diferente ou aminoácidos diferentes para formar a mesma proteína. Pode passar, por favor. A estrutura secundária. A estrutura secundária, elas são formadas por ligações de hidrogênio entre as estruturas primárias. Por exemplo, a estrutura primária é a que eu falei, que é uma estrutura reta de aminoácidos, e ela se dobra. Se dobra não, né? Forma esse formato helicoidal, que é em forma de hélice. Também pode ser conhecido como formato espiral. Então, ela faz esse formato espiral, que é meio que o dobramento dela. Seria tipo um dobramento de moléculas de estrutura primária que forma a estrutura secundária. E nessa estrutura secundária vão instalar todos os aminoácidos, porém ligados por ligações de hidrogênio. E essas ligações é o que mantém elas nessa forma helicoidal. Porque com essas ligações, como elas são ligações fortes, elas mantêm a estrutura para ela não voltar à estrutura primária, que é a estrutura desenrolada, assim, a grosso modo se dizer que seria a estrutura desenrolada, ela não volta devido a essas ligações de hidrogênio. Isso porque se elas desenrolassem, elas voltariam a ser uma estrutura primária, que a gente vai ver mais para frente. As ligações de hidrogênio, elas acontecem entre os próprios aminoácidos. Como a Jaqueline explicou, tem essas ligações peptídicas, que elas ocorrem entre os aminoácidos. Então, quando tem o amino do aminoácido, que é o NH, e a carbonila, ela entra em contato, forma essa estrutura, forma essas ligações de hidrogênio que mantém essa estrutura unida. Agora eu vou falar sobre a estrutura terciária. A estrutura terciária é basicamente o dobramento da estrutura secundária sobre si mesma. E nessa conformação, os radicais interagem, formando ligações de hidrogênio também, mas também fontes de disulfeto. E essa estrutura, ela dá a conformação tridimensional da proteína, o que determina a sua função.
Pode passar, por favor. A estrutura quaternária é o agrupamento de duas ou mais estruturas terciárias. Então, sendo duas estruturas ou mais, sempre se chamará estrutura quaternária, que é o caso da hemoglobina. A hemoglobina é o caso mais comum de estrutura quaternária, que possui duas cadeias alfa e duas beta. Sendo que essas cadeias alfa e beta, elas são as estruturas mesmo, se referem à posição do grupo carbonila e o grupo amino. Então, dependendo da posição, pode ser uma cadeia alfa ou beta. Agora tem essa imagem aqui que tem todos eles que eu falei para vocês. A estrutura primária, formada de vários aminoácidos, ali está o lins, que é o... Ai, lins é a... Não, lisina. E o GL, que é glicina, aí tem o alanina. Então, essa estrutura primária, ela pode ser, eu não sei o nome dessa proteína, mas ela pode ser outra proteína diferente se ela possuir um desses aminoácidos a mais. Vai ser outra proteína diferente. E se ela mudar o lugar, por exemplo, ele começa com o lins, se ele estiver no último, vai ser outra proteína diferente, então isso depende. A estrutura secundária, como eu falei, ela tem esse formato helicoidal, e ali onde tem parece essas bolinhas, elas são os átomos, que são os aminoácidos, unidos por pontes de hidrogênio que mantém esse formato helicoidal. Na estrutura terciária, como eu falei, ela já tem um formato tridimensional, que é o dobramento dessa estrutura secundária, que formam vários enrolados, assim, em novelamento dessas cadeias polipeptídicas que formam essa estrutura tridimensional. E a quaternária é o agrupamento de duas ou mais estruturas terciárias, basicamente é o que eu falei. Pode passar. Agora eu vou falar sobre a desnaturação proteica. A configuração espacial de uma proteína é fundamental para a sua ação. Em determinadas situações, como variação de pH, aumento da temperatura, as proteínas podem perder sua conformação tridimensional devido ao rompimento das interações que mantêm sua estrutura, ligação de hidrogênio ou ponte de sulfeto. Foi o que eu falei lá na estrutura secundária, porque essas ligações de hidrogênio são o que mantém essa molécula unida. Porém, com essa desnaturação proteica, ela pode voltar a ser uma estrutura primária. Isso, obrigada. Se ela perder essa ligação de hidrogênio, ela pode voltar a ser essa estrutura primária. E os fatores podem ser tanto o pH, a ação de solventes orgânicos, oxidantes, redutores, e até mesmo agitação intensa. Pode voltar, por favor? Isso. A consequência disso é a perda da atividade biológica. Esse fenômeno geralmente é irreversível e denominado desnaturação proteica. Pode passar. Aqui tem uma imagem da proteína também desnaturada. Aí primeiro está a proteína na forma original, que é toda enovelada. Então ela sofre esse desenovelamento e assim forma a proteína desnaturada, que é a sua forma primária, estrutura primária. A desnaturação é a perda da estrutura tridimensional da proteína, portanto, a estrutura primária, sequência de aminoácidos que não se altera. Pode passar. Agora eu vou falar sobre as enzimas. As enzimas são proteínas especiais que funcionam como biocatalisadores, ou seja, aceleram reações químicas que ocorrem na célula. Para que uma reação química ocorra, é necessário vencer uma barreira chamada energia de ativação. A energia de ativação necessária para começar uma reação química. As enzimas atuam diminuindo a energia de ativação das reações biológicas e, consequentemente, acelerando. Então,
bom a gente lembrar que as enzimas são biocatalisadores, que são substâncias orgânicas que atuam como catalisador na reação do metabolismo. Aí, me pergunta, Carol, mas o que é catalisador? O catalisador é uma substância que acelera a velocidade de uma certa reação química. Então, a enzima vai atuar como esse catalisador. Como qualquer catalisador, as enzimas agem diminuindo a energia de ativação, isso é a quantidade de energia necessária para dar o início a uma reação. Desse modo, os catalisadores aceleram a reação química. Assim, as reações no metabolismo se tornam mais rápidas graças à ação da enzima. Aí eu vou dar um exemplo que eu achei bem legal para o pessoal entender melhor o que essa enzima aqui que eu posso explicar o que seria essa enzima para os alunos. Vamos supor que eu vou construir um muro. Esse exemplo eu achei na internet, um professor explicando. Se eu fosse construir o muro sozinha, eu ia demorar mais tempo e eu ia gastar mais energia. E a enzima, outra pessoa me ajudando, seria essa enzima, eu gastaria menos tempo e, consequentemente menos energia. As enzimas funcionam pelo encaixe do substrato à sua superfície molecular. Isso aproxima as moléculas do substrato e facilita a reação entre elas. Aqui, a gente pode perceber duas reações químicas ocorrendo, uma em vermelho e uma em azul. A em vermelho está sem enzima, então não tem a enzima que vai ser o catalisador. E em azul vai ter coenzima. Então, vai ser um catalisador. Podemos perceber que coenzima, a energia de ativação dela vai ser bem menor para ocorrer essa reação. Para o reagente transformar em produto, vai ser bem menor essa energia. Já a sem enzima, a energia de ativação dela, comparada com a coenzima, vai ser muito maior, porque ela vai precisar de muito mais energia para conseguir transformar o reagente em produto. Pode passar para mim, João Paulo. Então, as propriedades. Primeiro, uma das propriedades da enzima é a especificidade, ou seja, as enzimas são específicas para cada tipo de produto, de substrato, desculpa. São consideradas substratos as substâncias sobre as quais agem as enzimas. Vamos lá. Exclusividade de substrato, a ação específica. Cada enzima possui um local de ligação, chamada de sítio ativo, específico para cada substrato. Isso é conhecido como modelo chave-fechadura. As enzimas podem fazer reações de síntese ou de quebra. Aqui tem uma reação. E mais S vai formar ES, aí isso é uma reação. E é a enzima e o S é o substrato. Cada enzima vai ter um substrato específico para se ligar. E ela vai formar esse complexo enzima-substrato, que é o ES. E também pode ser inversa, o ES formando a enzima com o substrato, que é a próxima reação. Algumas reações enzimáticas são irreversíveis. Isso podem ocorrer nos dois sentidos. Reversíveis, na verdade. Nesse caso, a mesma enzima atua como catalisador nos dois sentidos da reação, obedecendo à equação e gerando as enzimas. Esse EP aí é o produto que vai ser formado. Pode passar, João Paulo. Esse modelo aí é um modelo chave-fechadura que eu vou explicar para vocês. O mecanismo de ação das enzimas sobre os seus respectivos substratos frequentemente é comparado ao modelo chave-fechadura, como cada chave se encaixa numa fechadura específica. Cada enzima permite um encaixe de substrato específico. Esse símbolo, como que fala? Essa bolinha em azul,
com 2 espacinhos para entrar 2 bolinhas, vai ser a enzima. E essa enzima, ela é específica para esse formato que vai encaixar 2 bolinhas, que são os substratos. Então, só vai encaixar esse específico aí. Se tivesse um outro substrato, que em vez de ser 2 bolinhas, fosse uma bolinha e um quadradinho, não encaixaria. Isso ela vai encaixar, e depois da caixa, do encaixe, ela pode se soltar, que ela pode ser usada novamente. Reversibilidade de ação. A mesma enzima que promove a combinação de A e B, formando C, com outras circunstâncias, atuam sobre C, fragmentando o A e B, ou seja, não se deteriorizam após a reação. Então, depois dessa reação, você vai poder utilizar de novo a enzima e outros substratos. Pode passar para mim, João Paulo. Fatores que interferem na reação da enzima. A temperatura. A cada 10 graus Celsius que se eleva a temperatura do meio, a enzima dobra sua velocidade de ação. Numa determinada temperatura, não há mais aumento de intensidade de ação da enzima. Portanto, a velocidade da reação é máxima. Que é esse pontinho aí mais no alto, onde está mostrando com a mãozinha, essa daí vai ser a velocidade máxima dessa enzima. Que vai a temperatura máxima na velocidade máxima. Essa é a temperatura ótima da atividade enzimática. A partir daí, a temperatura continua aumentando. Se a temperatura continuar aumentando, a velocidade da reação da enzima decai e chega até anular-se. Isso se dá quando a enzima está desnaturando pelo calor. Então, cada enzima só funciona de uma determinada faixa de temperatura. E dentro dessa faixa de atuação, existe uma temperatura ótima. Então, cada enzima vai ter uma temperatura ótima, na qual a atividade catalisadora da enzima é máxima. A temperatura ótima das enzimas não é a mesma para todas as espécies de seres vivos. Então, para cada uma tem um tipo de temperatura específica. Lembrando de que a maioria das enzimas tem natureza proteica e de que as proteínas, quando submetidas a temperaturas muito elevadas, sofrem o processo de desnaturação. Assim, em temperaturas elevadas, uma enzima sofre desnaturação, perdendo sua capacidade de atuar como catalisador. Então, quando uma determinada proteína entra em uma temperatura muito elevada, ela vai se desnaturar e vai perder essa capacidade de atuação. A enzima desnaturada pela temperatura elevada tem sua forma alterada. Com isso, o sítio ativo modifica, não permitindo mais a formação de complexo enzima-substrato. Enquanto temperaturas muito elevadas desnaturam as enzimas, destruindo, temperaturas muito baixas apenas inativam ou paralisam a sua atividade, sem, contudo, destruí-las. Quando a temperatura baixa volta a condições normais, então, a enzima retorna à sua atividade catalisadora normal. Pode passar, João Paulo. A influência do pH, então, na enzima. pH específico. Algumas enzimas só funcionam em meio ácido, outras somente atuam em pH alcalino. Assim, cada enzima possui um pH ótimo específico. A variação de pH determina a desnaturação da enzima, causando diminuição da velocidade da reação. Então, as enzimas também sofrem influência do pH do meio em que está ocorrendo a reação, e cada enzima só funciona dentro de uma determinada faixa de pH. E dentro dessa faixa de atuação existe um pH na qual a atividade é máxima, que é chamado o pH ótimo da enzima.
e se esse pH continuar subindo, ela vai se desnaturar. Pode passar, João Paulo. E tem a interferência, né, influência da concentração do substrato também. A concentração do substrato, até determinado limite, a velocidade da ação enzimática aumenta com a elevação da concentração de substrato no meio. Dali por diante, mesmo que se aumente a quantidade de substrato, a velocidade de ação da enzima não se modificará, pois ocorre saturação do meio. Então, desde que a quantidade de enzima no meio se mantenha constante, sua ação é proporcional à concentração do substrato. Assim, quanto maior a concentração do substrato, mais rapidamente se dará a reação, até que se atinja um ponto de saturação, que é onde a mãozinha está aí mostrando para vocês, o ponto de saturação, a partir do qual, ainda que aumente a concentração do substrato, a velocidade de reação não mais aumentará. Nesse ponto de saturação, a velocidade da reação enzimática atinge um ponto máximo. Então, aí eu vou dar outro exemplo também. Aqui mostra duas reações, reação sem enzima e a com enzima. Aí podemos perceber que o substrato não atinge a sua concentração máxima, o seu ponto máximo. E aqui eu vou dar um exemplo também, que eu vi também de um professor falando, para os alunos entenderem melhor. Vamos fingir que temos a água e o açúcar. Falando da enzima lá, né? Da concentração. A água, o açúcar é a concentração. Quando a gente vai jogando açúcar na água e vamos mexendo, vai dissolvendo. Aí você vai e coloca mais uma colherzinha de açúcar, vai dissolve mais um pouquinho, vai e coloca mais uma colher, dissolve. Vai chegar num ponto que a água não vai conseguir mais ficar dissolvendo o açúcar, que vai se concentrar lá no meio, lá no meio não, lá embaixo, né, embaixo do copo. Então, vai mostrar que a água está muito concentrada. Está concentrada do substrato, que vai ser açúcar. Então, quanto mais substrato você vai colocar ali, quanto mais açúcar, ela não vai conseguir mais dissolver e ela não vai modificar. Então, a velocidade da reação não vai se modificar, pois pois ocorre a saturação do meio, que já está no limite da água ali para conseguir dissolver a açúcar. Pode passar, João Paulo. Aí, agora a gente deixou uns exercícios para vocês, que a gente falou sobre a proteína e a enzima e as influências de temperatura, pH e concentração do substrato na enzima. O exercício 1. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção do nitrato pelas plantas. Consequentemente, a quantidade nutricional desses alimentos podem diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingem as estimativas para essas próximas décadas. Ai, minha garganta está seca, desculpa. Letra A, amido. Letra B, frutose. Letra C, lipídios. Letra D, celulose. Ou letra E, proteínas. Aí a gente deixar essas atividades para vocês responderem a gente na próxima aula. Pode passar, João Paulo. Na década de 1940, na região centro-oeste, produtores rurais cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma promessa, que consistiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes foram o prato principal desses produtores. Para suprir o déficit nutricional,
a que os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em. Então, eles deixaram de comer a carne, né? Então, para suprir esse déficit nutricional, quais são os alimentos que ele tem que consumir? Letra A, vitamina A e E. Letra B, frutose e sacarose. Letra C, aminoácidos naturais. Letra D, aminoácidos essenciais. E letra E, ácidos graxos saturados. Pode passar. A astrobiologia, ciência moderna que trata de investigar a essência de moléculas orgânicas em outras plantas, asteroides e meteoros, apontam uma pesquisa recente a importação de aminoácidos por meteoritos que caíram na Terra. Tais moléculas são moléculas de grande relevância para o estudo da vida, pois são. Então, essas moléculas, né, orgânicas que caem na Terra. Letra A, são os monômeros de ácidos nucleicos. Letra B, os monômeros construtores de proteína. Letra C, moléculas básicas para a atividade de maioria das enzimas. E letra D, coenzimas de importância e relevância no processo de síntese proteica. Pode passar. 4. O gráfico a seguir mostra a concentração de substrato afeta a taxa da reação química. Esse gráfico estava falando lá, que eu expliquei sobre concentração do substrato. Aí o gráfico dele está concentração do substrato sobre taxa da reação. Pode passar, João Paulo. O modo da ação das enzimas e a análise do gráfico permite concluir que, letra A, todas as moléculas de enzimas estão unidas às moléculas de substratos quando a reação catalisa atinge a taxa máxima. Letra B. Com uma mesma concentração de substrato, a taxa de reação com enzima é menor que a taxa de reação sem enzima. Letra C. A reação sem enzima possui energia de ativação menor do que a reação com enzima. Letra D. O aumento da taxa da reação com enzima é inversamente proporcional ao aumento da concentração do substrato. Letra E. A concentração do substrato não interfere na taxa de reação com enzimas, portanto, essas são inespecíficas. Pode passar. E a última, que é a número 5. Observe a figura e analise as alternativas abaixo. Essa figura, a Jaqueline explicou lá no começo, sobre os aminoácidos. Então, vamos à questão. Todas estão corretas, exceto. Então, aí ele quer saber qual que é a alternativa falsa. A figura representa um aminoácido, sendo que a diferença entre os 20 tipos existentes está na posição ocupada pelo grupo CH2. Letra B. Ligações peptídicas e a sequência dos aminoácidos na cadeias polipeptídicas são mencionadas como sendo a estrutura primária de uma proteína. Letra C. A mudança provocada pelo calor ou variações bruscas de pH em uma proteína é conhecida como desnaturação. Nesse estado, de maneira geral, ela perde sua atividade biológica, a qual pode ser retomada caso se retorne a condições ideais. E letra D, as enzimas são proteínas que atuam catalisando reações biológicas, pois diminuem a energia de ativação. Pode passar. E por hoje é só a nossa matéria que a gente deixou para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que a gente explique novamente, só falar. Então, meninos, eu vou abrir então a caixa então do chat, mas vocês podem abrir aí o áudio, tá? E fazer a pergunta diretamente
as professoras aí de biologia, tá? Para a aula de hoje. Pronto, fiquem à vontade. A aula foi bem interessante, né? Falando aí sobre enzima, proteína, isso sempre cai em concurso, tá bom? Deixo bem claro. Isso não é uma aula exclusiva de biologia, não, porque vocês vão estudar isso muito em química também, principalmente a química do segundo ano. Quando for ver cinética de reações químicas, vocês estudam enzima também, vocês estudam pH, vocês estudam os fatores que afetam a cinética de uma reação química. Era uma aula de química aqui hoje também, tá bom? Se você quiser complementar alguma coisa também, João Paulo, porque a gente, da biologia, você é o químico, né? Você fica à vontade também. Uma pergunta aqui oportuna, né, para todos. Elas falaram muito de pH. Você sabe o que é pH? A pergunta mais óbvia aqui. Meninos? Júlia? Maria? Não. pH, gente, é uma sigla, né? Significa produto hidrogeniônico. Se eu entender melhor, tem a ver com os íons hidrogênios que as substâncias liberam em solução aquosa. Tá? O pH, ele varia de 1, tá? Que a substância é muito ácida, a 14. É um pH muito básico. Tá? E tem diversas substâncias que a gente tem no dia a dia aí, que você pode medir. Tem indicadores que medem o valor do pH das substâncias. Por exemplo, quando você vai numa piscina, né, ela tem que ser tratada para matar bactérias e micro-organismos, para você não sair de lá com uma cólera, uma diarreia, uma hepatite. Né? Você tem que tratar a água de uma piscina quando você vai. E lá tem os técnicos que fazem esse tratamento. Então, várias substâncias no dia a dia, você pode medir de ácidos a base. Tá? Então, o pH é isso. Tá bom? Mas uma coisa interessante, né, um experimento que a gente pode fazer em casa para ver aí as proteínas, que elas falaram muito dessa capacidade das proteínas, né, desnaturar. Nosso corpo basicamente é proteína. 99% do nosso corpo é proteína. Vai do fio do cabelo, a unha, né, as nossas células, quase tudo do nosso corpo é proteína. Um exemplo fácil, bacana para a gente ver isso, esse processo de desnaturação. Pega um ovo, tá? Quebra ele. A parte branca do ovo é a clara. E a clara é praticamente proteína, é albumina ali. Tá? Uma forma da gente ver esse processo de desnaturação é, por exemplo, quando você pega o ovo e coloca na frigideira. Quando você está fritando o ovo, a clara não muda de transparente para branco? Então, aí tem o efeito da temperatura. Ali está ocorrendo a quebra das ligações, né, de hidrogênio entre a estrutura proteica. E aí desnatura. Você não pode fazer aquele ovo que ficou branco voltar a ser claro. Ou vocês conseguem? Né? Outra forma de você ver isso, por exemplo, você pega o ovo, em vez de você fritar, joga um limão nele. Coloca limão no ovo, cru. Você vai ver que a clara vai começar a ficar branca com o passar do tempo. Por quê? O limão é o quê? Uma substância ácida ou básica? Hein, meninos? O limão é ácido, né? Isso, muito bem. O que acontece quando você coloca um meio muito ácido numa proteína? Vai ocorrer o mesmo processo de desnaturação. Tá? Então, isso é uma forma da gente ver aí o efeito, né, do que ocorre na proteína, tanto com a temperatura, que elas falaram, quanto com o pH. Tá? É muito importante isso, a gente ter esse efeito. Agora, o restante, elas falaram muito bem sobre as proteínas, sobre a estrutura, sobre os tipos de proteína que nós temos, as essenciais, e a que nosso corpo mesmo produz, né? Falaram aí, só faltou acho que um pouquinho, gente, a gente fala como que as proteínas são formadas, né? Que é lá dentro das células. Vocês poderiam até falar um pouco depois, né? Aí é pura biologia, né? O processo de transcrição e tradução, né? Porque a gente passou essa parte, né? Que aí daria uma aula completa de biologia aí, né? De separação. Mas eles falaram uma parte importante aí das proteínas, né? E as vários tipos de proteínas que nós temos no corpo. Tá? Então, vocês estão excelentes. Alguma dúvida, amigos? Agora eu abro espaço também para vocês, estudantes polivalentes.
Então, todo mundo aprendeu, gente? Não tem dúvida, não? Que aqui vocês podem ter dúvida, não tem problema. O problema é quando vocês têm dúvida na hora de responder uma questão do Enem. Aí desanda tudo. Lá você não pode ter dúvida, não. Aqui pode. Respondendo, então, aquela pergunta inicial da Maria, né? Ela fez uma pergunta antes de ela começar a gravar, que está aqui no chat. Como nós podemos nos organizar para poder estudar para o Enem? Tá? A dica é que tem que ter uma rotina, uma escala de horários e de disciplinas que vocês devem estudar. Tá? O bom aluno não é aquele que presta atenção na aula, não. O bom aluno é aquele que estuda. Tá? Então, por exemplo, vocês estão no sistema aí remoto, tá, de ensino, vocês têm que acordar cedo, tá? Igual se fosse num dia de aula normal. Além de se acompanhar as aulas dos professores, né, nas redes sociais, nos grupos, você tem que pegar um livro, uma apostila, ler e fazer atividade. Mas não ficar por conta só daquela atividade. Né? Você fica 1 hora, 2 numa disciplina. Depois desse tempo, seu cérebro não consegue mais assimilar aquele conteúdo, porque ele já está saturando também. É muita informação para você. Então fica no máximo 2 horas no conteúdo. Aí muda para outro. Tá, por exemplo, português, aí depois muda para matemática. Aí você trabalha áreas diferentes do cérebro. Então, uma área de leitura, uma aula de interpretação, uma hora de raciocínio. Nosso cérebro também trabalha dessa forma, para não sobrecarregar ele. Aí passa depois de 1 hora, pula para uma outra disciplina, por exemplo, história ou geografia, e fica. Aí se dá um tempo depois também, né? Faz um lanche, toma um café, tá? Você depois descansar um pouco, aí depois volta na rotina. E fica nisso. Aí no outro dia você pega outros conteúdos que não pegou esse, mas sempre mantendo uma rotina diária de estudo, tá? Se você quer cursar, por exemplo, medicina, que é um dos cursos que é mais concorridos em qualquer universidade do Brasil, né? Por conta da profissão, do salário, da carreira, né? Essas pessoas, gente, elas estudam de 8 a 10 horas por dia. Todo dia. Fora as aulas que eles têm. Eles ficam por conta de estudar. Tá bom? Então, eles têm uma carga horária muito grande. É claro, no começo não vai aguentar 10 horas de estudo. Mas você tem que começar aos poucos, para se habituar. Porque quando você vai igual fazer o Enem, que até me perguntaram também essa pergunta antes da aula, gente, é uma prova que dura de 5 horas a 6 horas. Essas pessoas que estão habituadas a estudar 8 horas por dia, para eles um dia de prova do Enem não é nada. Eles ficam até mais tempo estudando, porque eles acostumaram o cérebro deles a ficar sobre essa pressão, sobre essa tensão, de ficar várias horas em cima de um caderno, lendo, interpretando, raciocinando. Um aluno que estuda 1 hora, cansei. Ele não aguenta terminar a prova do Enem. Eu, como professor, e já vi vários alunos aplicando, dá para perceber o aluno que está preparado para o Enem e o que não. Porque você vê a atenção, o foco e como que ele distribui o tempo dele. São 90 questões para você fazer em 5 horas. Então, você tem em média de 4 minutos para responder cada questão. E você viu aí os textos. Essas perguntas que elas postaram aqui para vocês são de concurso, são de Enem. São perguntas desse nível. Grande, muita leitura, muita interpretação. Tem gráfico, igual vocês viram. Você tem que analisar, interpretar. O aluno que está preparado, ele passa essa leitura rápida, ele já vai cortando, eliminando as que ele vê que não está errada. Tá? E responde rápido. Para quê? Para deixar as mais difíceis por último, para acumular tempo e dar tempo de fazer a prova do Enem. Tá? Você vê aí alunos gabaritando, né, tirando nota 1000 na redação, quase fechando a prova do Enem, porque eles querem medicina. Tá? Ah, mas eu não quero medicina, mas eu quero fazer um outro curso. Ok, segue o exemplo. Tá? Você tem que ter uma rotina de estudo para poder passar. Tá bom? Fica a dica aí para todos os alunos que querem estudar, querem fazer uma faculdade.
as mais concorridas do Brasil, gente, são as universidades federais, os institutos federais, tá? E também as universidades estaduais, igual em Minas Gerais, nós temos a UENG, nós temos um campo aqui em Ubá, tá? Que tem 3 cursos de graduação, design, curso de ciências biológicas e química. Eu tenho muitos alunos que passaram, estão fazendo faculdade de química lá. É o meu maior orgulho ver isso. Eles estão contribuindo, né, para a sociedade, estão fazendo um curso superior. E não é fácil. Mesmo sendo de graça, não pagando nada para estudar, eles têm uma rotina de trabalho, né? Esses voltam aqui, eles recebem uma bolsa, né, do governo federal e desenvolvem atividades nas escolas. Isso ajuda eles a se bancarem financeiramente. Já tem outras bolsas dentro da universidade. Então você acaba ganhando e recebendo para estudar. Olha que maravilha. Tá? Então eu deixo esse conselho para todo mundo. Tem condição, sim, vocês, escola pública, entrarem numa universidade, fazerem uma graduação e fazê-la muito bem feita. Serem ótimos naquilo que fazem e até receber para estudar. Na minha época distante também, eu tive iniciação científica, depois eu fiz pós-graduação com bolsa também. Então, meu conselho para vocês, tá? Não é escolher ou trabalhar ou estudar. Você pode fazer os dois. É complicado? É. Mas tem condição, sim. Se eu conseguir, e elas estão conseguindo, vocês também podem, tá? Vocês querem deixar mais algum recado? Ariane, Ana Carolina, Jaqueline? Até um conselho para eles também, né? Eu quero falar que o que eles precisarem, se tiverem alguma dúvida nessas monitorias, que pode mandar lá no nosso grupo, que a gente tem um grupo de monitoria, que pode enviar lá. Vai começar uma monitoria de química também a partir de semana que vem. Não vai ser só de biologia. E que eles têm o meu contato também, se quiserem me mandar mensagem. E falar de novo do nosso Instagram e do laboratório em casa, que vai voltar esse mês, no meio do mês, e contar com a participação deles, que são alunos do Polivalente. Podem participar o aluno do 1º, 2º e 3º ano. São experimentos que vocês vão fazer em casa. Se tiver qualquer dúvida também, quanto ao experimento, quanto ao roteiro que tem que preencher, pode me mandar mensagem, pode mandar mensagem para o João Paulo, que o João Paulo também está sabendo sobre isso. E se tiver qualquer dúvida, que pode mandar mensagem para a gente, que a gente vai tentar ajudar vocês, tanto na prática do experimento, quanto no preencher aqueles formulários que a gente precisa, que vocês autorizem a gente. E é isso. Seu áudio está desligado, João Paulo. Desculpa, gente. A gente pode até deixar uma aula de monitoria para explicar isso quando chegar o prazo, né, de inscrição. A gente orienta, passa os roteiros, né, mostra os vídeos para eles das práticas, como eles devem preencher. A gente abre esse espaço também para isso, né, porque de forma acadêmica, aquele Instagram nosso, Logados na Ciência, tem vários conteúdos lá, gente, de ciência, tá? De biologia e química, que ajudam vocês nas aulas, de uma forma legal, né? De forma bem lúdica, porque esses alunos aí eles têm uma prática muito boa com a parte tecnológica, de informação, de edição de vídeo, de edição de imagem. Vocês são uma geração de Instagram, né? Vocês gostam muito disso. E lá tem vídeos curtos, bacanas, tem muito experimento, tá? Tem coisa do cotidiano. Tá? Então, fiquem à vontade. Logados na Ciência, que tem Instagram, basta digitar isso, aí você vai ver a nossa página lá e tem várias informações, tá bom? Então, eu posso, então, desligar, então, a nossa gravação, gente? Se não tem mais nenhuma pergunta, tá? Que o chat está aqui, não tem mais nenhuma informação, já liberei para vocês. Então, vamos terminar aqui a nossa gravação, tá? Tá bom.